Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Gleane Minayane, sou estudante do curso de Letras Espanhol da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Estou vinculada a essa base de pesquisa, cognição e prática discursiva, através de um projeto de iniciação científica coordenado e orientado pela professora Ada Lima, esta pessoinha aqui, cuja locação de trabalho, cujo setor de trabalho é a Escola de Ciência e Tecnologia do UFRN, certo? E aí, sobre esse projeto de iniciação científica, o nome é A Construção de Sentido em Narrativas de Histórias em Quadrinho sobre Violência contra a Mulher, uma análise cognitiva. Bem, junto comigo trabalham 3 outras graduandas, vou colocar a foto delas aqui, certo? Bruna Mello, Tainá Ferreira e Natália Rodrigues. Cada uma dessas meninas trabalha com HQ específica que retrata a violência contra a mulher. E aí, o mais importante, que eu gostaria muito de salientar, é que são narrativas feitas por mulheres. Então a gente vê aí o discurso se construindo, como se constrói esse discurso a partir da perspectiva de uma mulher que sofreu essa violência, certo? E me detalhando um pouco mais sobre o meu plano de trabalho, enquanto as meninas se preocupam com essa construção de sentidos e com as metáforas que emergem daí, certo? Eu me preocupo mais com a parte, meu plano me preocupa mais, vê só. O meu plano de trabalho se ocupa com a parte de relacionar o verbal com o não verbal, certo? Sabemos aí que as narrativas em quadrinhos dispõem de um limitante, e o limitante é esse, uma folha. E aí os autores, criadores, precisam respeitar as margens, a questão de sarjeta, e aí eles não dispõem dos mesmos recursos que um cineasta, por exemplo, dispõe, como som. E apesar dele não ter ao seu dispor coisas como som, ele consegue representar isso dentro dessas HQs. Formato, estilística de balões, certo? E aí, apesar de ter esse limitante, que é a folha, certo? Os atores criadores conseguem emular o que acontece no mundo real dentro dessa folha. Eles conseguem colocar ali, por exemplo, questões de perspectivas, direcionar o leitor aonde ele quer chegar, certo? Há também a representação de tempo, uma coisa tão difícil de se representar. Existe também essa questão de time dentro dos HQs, existe toda uma teoria por trás disso. A questão de espaço também, certo? E aí esses autores dessas HQs, esses criadores, constroem toda essa emulação baseando-se em suas próprias vivências de mundo, as suas construções de significado, e aí ele direciona, certo, o leitor aonde ele quer chegar. Porque esse leitor também partilha de, talvez não as mesmas vivências, mas coisas semelhantes, certo? E foi a partir disso que percebemos que havia muitas relações construídas entre a linguística de base ecológica, certo, com esses teóricos. Percebemos aí, por exemplo, a interface entre as duas áreas. De maneira consciente ou não, esses teóricos utilizavam de coisas que são extremamente importantes de termos e conceitos que são extremamente importantes para a teoria de linguagem de base ecológica, certo? Para a linguística de base ecológica. E aí, esse foi o principal ponto que me levou a estudar, de fato, esse fenômeno, a estar nesse projeto de iniciação científica, por meio ou à luz da linguística de base ecológica. Essa coisa de relacionar o corpo e o ambiente, de entender como a gente se constrói, como a gente vai se construindo, certo? E como acontece esse processo de ressignificar e significar o mundo constantemente. E aí eu me interessei por essa parte no ensino médio ainda. Claro, eu não tinha ao meu dispor informações que eu tenho hoje, mas eu sempre me interessei por esse processo de aprender a entender como isso funcionava. Bem, e aí, como vocês podem perceber, eu trouxe essa paixão do ensino médio para o ensino superior, e agora com novo acesso a informações que antes não me eram possíveis. E é isto, basicamente isso. Sou amplamente grata por tudo que tenho aprendido e por tudo que aprendi dentro do grupo, certo? O grupo está sempre se mudando enquanto pesquisadores, a gente está sempre buscando melhorar a teoria e, quem sabe, fortalecer alguns conceitos, sabe? E aí, quanto ao meu projeto de iniciação científica vinculado ao grupo,
Eu acho importante salientar que ele é importante tanto no âmbito social quanto no âmbito científico, certo? Existe violência contra a mulher do Oriente ao Ocidente. Todo canto do mundo, infelizmente, é um fenômeno social. É um problema social que acontece em qualquer esfera, em qualquer lugar do mundo. Você provavelmente vai perceber essa violência nos mais variados graus de ocorrência. E aí é importante porque temos aí pesquisadoras ajudando a entender como se constrói esse discurso, como as mulheres que sofreram violência, elas constroem isso e como isso é marcado dentro do seu discurso, sabe? Com as metáforas que elas usam e etc. E o âmbito científico, claro, está dentro desse social. Temos aí pesquisadores ajudando a entender esse fenômeno social, a trazer soluções, a entender como funciona isso dentro do discurso, como isso é marcado dentro do discurso. As metáforas que são usadas aí, de repente, uma atualização, quem sabe, do conceito de metáfora. Temos aí também a interface entre duas áreas, que inconscientemente ou não, existem semelhanças entre uma e a outra, como, por exemplo, eu dei a questão dos teóricos de narrativas, de HQs, com a linguística de base ecológica, por exemplo, certo? E aí, minha gente, é isso. Agradeço a atenção de vocês. Adiós!